Vou gravar o sonho porque eu achei mais interessante gravando. Deus usa muitos sonhos para nos trazer advertência, para nos sinalizar, e para também trazer esperança ao nosso coração. Então, hoje eu entendo bem que sonhos, eles têm um papel muito fundamental na vida daqueles que acreditam, né, no Senhor, daqueles que confiam no Senhor e sabem que Ele tem usado os sonhos para estar falando conosco. Essa madrugada, eu tive um sonho assim. Eu sonhei que estava para acontecer um casamento. E esse casamento era de uma parente minha, que chama Ana Lúcia. Só que essa parente minha, ela já é falecida. Ela já morreu. E foi dado uma toalha para noivas. Só as noivas recebiam uma toalha branca. Era muito branquinha essa toalha e tinha uma renda e tinha umas escritas. E eu ganhei uma toalha, minha mãe ganhou, eu vi outras pessoas ganhando toalhas também, mas não era para todo mundo, era para as noivas. E estava escrito assim, 2 noivas e 3 noivos. E embaixo estava assim, ele vem, com a letra dourada, toda dourada, coisa mais linda a toalha. E eu tava com essa toalha, e aí eu me vi já no ambiente como se fosse uma piscina. E por baixo, assim, uma parte dela, tinha uma parede que era tipo uma parede de arco. E abaixo daquela parede a água estava indo, mas levava a um outro lado. Era como se fosse um sanatório, como se fosse um submundo. Era algo assim, bem nesse estilo. E aí, eu estava com meu esposo, de repente, ele estava segurando minha toalha, eu vi ele já com a minha toalha, e ele deixou a toalha flutuar. E ela foi flutuando assim dentro da água e foi dando acesso àquela outra parte da parede. E eu já fiquei inquieta, preocupada, porque aquela toalha era minha e eu tinha que segurar ela, era eu que tinha que cuidar dela. E aí, quando eu vi, a toalha já estava indo e eu fiquei muito preocupada de alguém pegar minha toalha. E aí eu falava para ele, eu tenho que ir lá buscar, e eu falava que era só no dia seguinte, porque já estava fechado. E eu ficava muito inquieta, eu não conseguia. Eu falava, não, eu tenho que ir lá pegar, eu tenho que pegar. E eu sei que eu entrei debaixo desse negócio que parecia um arco para tentar recuperar minha toalha. Quando eu entrei, nossa, eu vi coisas horríveis. Primeiro eu vi uma parte que parecia uma jaula, e nessa jaula eu vi um ser. Ele estava lá, para mim era um demônio. Era um ser grande e ele estava enjaulado e ele não tinha carne, ele só tinha osso, mas os ossos em cima, assim, a parte de cima, tinha aqueles resíduos de pedaço de carne, lembra muito aquelas carcaças quando o animal está comendo, aí fica aquele resto de aquele respingo de carne apodrecida por cima, era daquele jeito. E eu via pessoas passando e pedindo a bênção, pegando a mão desse ser. E eu olhava aquilo, eu ficava assim, assustada, eu passava até mais de longe, só que o lugar que eu estava passando era um pouco estreito. E eu passava por aquilo olhando, mas nada me acontecia, mas eu estava vendo aquilo e sentindo um repúdio no meu coração, de estar vendo as pessoas dando bênção para aquele ser, e ele estava enjaulado, mas estava pegando na mão dele, pedindo bênção. E nisso eu fui passando no meio de um povo, estava tendo uma bagunça, era como se estava acontecendo orgias, bagunça, era um povo esquisito. Eu fui passando no meio daquilo, eu passava ilesa, nada me acontecia, mas eu tinha que passar ali, né? E aí depois, na última parte, eu já entro, aí eu já vi essa parte igual um sanatório mesmo, com pessoas, até tinha umas pessoas de roupa branca, tudo, umas pessoas assim de lado, no canto, caladinhas. E aí eu olhei e vi uma pilha de toalhas. Elas estavam dobradas, estavam em cima de um objeto. E quando eu olhei, eu vi a minha lá dentro, dobrada.
E aí eu falei, gente, essa toalha é minha, eu vou recuperar ela. Fui lá e peguei a toalha. Quando eu abri ela, aí eu vi as escritas, né? Era a minha, estava escrito 2 noivas e 3 noivos. E estava escrito, ele vem, de forma com a escrita dourada. Eu peguei essa toalha e saí dali. E aí o que acontece? Quando eu fui despertar desse sonho, veio no meu espírito assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E eu fiquei meditando nesse sonho. Fiquei meditando e graças a Deus eu recuperava. Essa toalha eu pegava ela. E mas assim, o que vem no meu espírito, que muitas vezes a gente fica achando que a volta do Senhor vai demorar, que ainda vai ser daqui 10 anos. Eu já tenho escutado pessoas até mesmo citar isso, que vai demorar muito, que não é para agora, que agora vai acontecer outras coisas. E eu creio que o Senhor quis chamar a atenção que a volta dele é algo repentino e nós precisamos alimentar essa esperança em nosso coração e não ficar só preocupado com outras coisas. Foi uma distração minha, uma distração muito rápida que eu tive, que minha toalha tinha ido embora. E ela estava com meu esposo, ou seja, não era para ele estar com a minha toalha. A toalha era individual, era minha, eu que tinha que estar com ela. E aí eu fiquei repensando nisso nessa manhã, fiquei pensando até mesmo nas coisas que a gente às vezes se preocupa, naquilo que passa na mente da gente, naquilo que passa no coração. E eu entendi que o Senhor quer que a gente alimente essa esperança dele, porque se ele falou que ele está vindo, ele está vindo. Ainda que pareça demorado, ainda que pareça longe essa promessa, mas a Bíblia diz que ele não tardará, ele virá. E nós temos que ter isso no nosso coração, que nós não temos que colocar nenhuma outra coisa, porque ali foi uma distração, mas as distrações podem ser situações que a gente está vivendo hoje, talvez um trabalho, talvez algo que você está esperando, talvez algo que você está gastando mais parte do seu tempo com aquilo do que está alimentando da esperança da volta dele. Então, eu fiquei assim bem pensativa e fiquei assim meditando nisso, né? E falei pro Senhor, falei misericórdia, porque eu ficava muito, mas muito quieta. E aquela parte que eu vi era como se fosse um submundo mesmo. Eu vi aquele ser lá, as coisas que estão acontecendo, é como se eu estivesse vendo boa parte do que está acontecendo no dia a dia, mas tudo assim junto. E eu passava por aquilo, estava vendo aquilo. E Deus não quer que a gente se distraia com isso. Deus não quer que a gente fique pensando em outras coisas. Mas Ele quer que a gente alimente essa esperança e cuidar da nossa coroa, porque eu via claramente isso, que se você não cuidar, você vai perder. Você vai ser roubado, você vai perder aquilo que é de valor. E aquela toalha, ela tinha um grande valor. E quando eu vi aquela pilha lá, depois eu fiquei pensando, será que aquelas toalhas não são de pessoas que perderam? Perderam o foco, perderam a esperança e estão lá dobradas, guardadas lá dentro daquele sanatório? Talvez muita gente até pensou, ah, é loucura, né? Talvez pode, por isso que eu vi num sanatório. Talvez muita gente pense, ah, é loucura esse negócio de volta de Jesus. Não existe isso não. As pessoas que começam a pensar nisso, ó, ficam loucas, porque a gente se ouve muito isso de pessoas. Ah, isso é loucura. Quem fica muito focado nisso fica doido, deixa de trabalhar, deixa de correr atrás das coisas, deixa de pensar em projetos. E será que essas toalhas não são desse tipo de pessoas que pensavam assim? E eu fiquei pensando muito nisso hoje, sabe? E esse texto foi muito esclarecedor para mim. Ou seja, mais uma vez o Senhor trazendo à memória a esperança que Ele está vindo. Ele vem, Ele vem, Ele vem. E Ele vem para uma noiva que aguarda Ele. Ele não vem para o mundo, Ele vem para a noiva. Então a gente tem que ficar bem atento com isso. Eu achei esse sonho muito esclarecedor e bem assim,
Uma advertência, né?